Olá a todos vocês que estão acompanhando as plataformas digitais do Estadão para entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Nos próximos dias vamos conversar com 6 candidatos com melhor colocação nas pesquisas de intenção de voto durante 40 minutos para que possam falar de suas propostas e dos problemas da cidade de São Paulo. Para essa sabatina eu conto também com a presença do Marcelo Godoy, repórter especial aqui do Estadão na política, e o primeiro candidato a ser entrevistado é o candidato Pablo Marçal do PRTB. Seja bem-vindo, candidato. Obrigado e vamos lá. Candidato, eu quero começar, a gente vai falar muito de propostas aqui, mas eu queria começar com uma pergunta sobre política, sobre o cenário atual da eleição em São Paulo. Saiu hoje uma pesquisa do Instituto Atlas que mostra o senhor com 24,4%, enquanto Guilherme Boulos tem 28% e o candidato Ricardo Nunes tem 20%. O senhor tem falado de vencer a eleição no primeiro turno. Como é que o senhor avalia essa pesquisa que mostra o senhor ali no limite do empate técnico com Boulos e um pouquinho à frente, aí, considerando a margem de Ricardo Nunes? A pesquisa que eu estou acompanhando que faz mais sentido é a que acertou a do governador Tarcísio, que é a Veritá. Na Veritá eu estou com 30%. O mesmo Boulos deve estar com 25%, alguma coisa assim. Em outras pesquisas o Boulos está com 21%, mas o que interessa, na verdade, é que a minha entrada, eu entrei com 5%, subi para 10%, depois 11%, 14%, 16%, 18%, 21%, 24%, 26%, 29% e 30%. Mas o senhor não viu a diminuição do ritmo de crescimento? Mas é normal, né? Você está subindo e se eu continuar subindo de forma exponencial, eu ia estar com 200% já. Então agora é a hora de virar voto, de conquistar. Agora, né, depois da exposição e muita gente, esse consórcio comunista do Brasil me atacando, que é o Nunes, com PMDB e companhia, o PSB, juntaram os 4 contra mim, é normal que essa subida agora vai ser a conta-gota, normal. Agora, você vai na rua, é um pouquinho diferente, você vai ver que a pesquisa é diferente, eu tenho minhas tracks, eu sinto a vergonha de ver uma pesquisa dessa e aqui, você que é eleitor, eu tenho que te contar o segredo das pesquisas. Alguém paga por elas. Pesquisas quali, que trazem mais detalhamento, elas custam milhões. E esses partidos políticos usam seus fundos, eu não tenho fundo eleitoral, não tenho padrinho político, não tenho tempo de TV, não tenho tempo de rádio e até as redes sociais que eu tinha eles tomaram. E mesmo assim eu continuo em primeiro, de 10 pesquisas, 8 eu estou na frente. Essa avaliação que o senhor faz, então? A avaliação é muito simples. O astronauta não ganhava eleição para Senado, o França estava na frente e da noite para o dia a pesquisa que falava que ele estava 14 pontos na frente, ele amanheceu senador da República. Ou seja, não confie nas pesquisas, a pesquisa você tem que checar é o povo. Candidato, o próximo, eu queria fazer uma pergunta sobre gestão, né? Porque o próximo prefeito vai preparar a elaboração do novo plano diretor, né? Que deve ser apresentado agora. E eu queria saber do senhor se o senhor pretende manter os eixos de estruturação da transformação urbana, né? Do plano diretor atual, como eles estão, ou o senhor pretende fazer alguma modificação nesses eixos? O plano diretor ele é revisitado a cada 10 anos. Sim. Então foi 2014 e 2024 agora. Como eu quero construir um símbolo para o Brasil aqui em São Paulo, inclusive melhorando a vida das pessoas na Zona Sul, ali próximo de Interlagos, eu quero construir o maior prédio do mundo aqui, de 1 quilômetro de altura, que é alguns metros a mais que o prédio que tem hoje em Dubai. A nossa cidade ela não foi planejada com subúrbios e grandes avenidas, então a gente não pode trazer para o centro expandido essa questão de verticalização como alguns pretendem. Eu quero fazer o inverso. O senhor vai mudar então os eixos? Vamos, eu não, vamos. Junto com a Câmara, vou conquistar a Câmara para isso, porque a gente quer gerar 2 milhões de empregos nas periferias, né? Que aqui é o grande problema da cidade de São Paulo, que já vai resolver problemas de poluição, lentidão de trânsito, que é mobilidade, vai resolver problemas de segurança pública, ter emprego. Vão ser 2 milhões de empregos até o final do meu mandato de 1.460 dias e para isso eu preciso verticalizar as periferias. Primeiro, né, quando eu falo periferia, favela precisa de ter liberação fundiária, precisa de desfavelizar primeiro, não é verticalizar ali não, é nas periferias, ou seja, a cidade de São Paulo concentrou muito no eixo expandido, agora a gente precisa de inverter esse circuito para o lado de fora. Para as divisas, porque a cidade de São Paulo, respondendo e terminando a resposta, ela está rodeada de 38 cidades. É uma metrópole poderosa e a gente precisa de investir nessas capilaridades onde você vai ter emprego aí próximo da sua casa, vai melhorar a sua qualidade de vida e você vai gostar muito disso. Agora, candidato, o plano de governo do senhor fala em aumentar o número de subprefeituras de 32 para 96, né? Ou seja, seria a criação também de vários cargos em comissão de subprefeitos, são os cargos que os vereadores costumam utilizar, inclusive, para os seus
seus cargos políticos, né? Fora os assessores dessas secretarias e tudo. Parece uma proposta de aumentar o tamanho do Estado, não diminuir, uma proposta mais à esquerda. Ao contrário, tem muito prédio, a gente vai diminuir a quantidade de prédios e vai ter economia física. Nós vamos investir em tecnologia para ter esse 156 na mão de verdade e usar isso, mas o que a gente precisa é que a pessoa saiba onde a prefeitura está. Às vezes a pessoa precisa de um cadastro, ela vai num prédio. Ela precisa de pegar um outro serviço, ela vai em outro. Nós vamos unificar isso. A Prefeitura de São Paulo hoje tem 40 mil imóveis. É uma mas eu digo em termos de cargos, né? O senhor vai Sim, criar mas vai ter menos. Vai ter menos. Não, vai ter uma reforma. 32 para 96. Fora os assessores. De 32 para 96 são pontos de atendimento. Por que isso? Então seria eu não vou replicar a administração do Ricardo Nunes, que ela não funciona, ela é inchada. Nós vamos equalizar isso. E o que eu estou falando sobre economia é que, aumentando esses pontos, nós vamos diminuir os aluguéis que tem em prédios, nós vamos pegar prédios da prefeitura e colocar em um prédio só. Hoje você pega várias secretarias, cada uma tem um prédio. A gente vai unificar isso, ou seja, uma subsecretaria hoje às vezes está em 10, 15 prédios, já está em um só. Isso é economia. E aí a gente vai transicionar isso para a tecnologia. Vai criar uma outra subprefeitura. Nós vamos criar as 96, você que está assistindo, são 472 bairros, mais de 1.000 favelas em São Paulo. São 96 distritos. O que eu quero é o que você quer também. Quer ter uma subprefeitura próxima da sua casa. E essa subprefeitura, inclusive, vai ter um negócio chamado GDB, que é o gestor de bairro. Gestor de bairro de 100 quadras, de 10 quadras e de uma quadra, e nós vamos colocar essa subprefeitura. Você vai ver aí os comerciantes, os moradores, os trabalhadores, todo mundo vinculado. E vai ter uma figura de zeladoria na cidade, assim como tem nos Estados Unidos, que não vai ficar precisando de empreiteira para ficar consertando coisa depois que estraga um ano depois. Eles vão fazer a prevenção disso. Quebrou a calçada? Vai arrumar. A gente tem um problema hoje na cidade de São Paulo, que são mais de 30 milhões de metros quadrados precisando de fazer calçada. E aí, olha o impacto disso. Você pensa, mas isso aí é o problema do dono do imóvel, né? Esse problema é de todo mundo, porque 30% hoje das entradas nas UPAs é de quê? Acidente por problema de calçado. Sim. A gente vai tratar de zeladoria, candidato, mas eu queria, em relação a essas mudanças que o senhor vê dentro da máquina, uma delas, o que o senhor fala, está ligado com a questão das escolas. O plano de governo do senhor diz o seguinte, abre aspas, agrupar as escolas de acordo com as informações reunidas e elaborar um plano conjunto com as instituições de ensino e seus profissionais para resolvê-las. Eu gostaria de saber do senhor o que significa agrupar as escolas, porque isso pode ter impacto no dia a dia da senhora, do que vai levar o filho dela na escola, ou seja, vai diminuir o número de escolas, vai mudar a escola dele, de bairro. Nós vamos transformar a escola pública de São Paulo em uma escola olímpica. E eu digo por quê. Mas o agrupar. O agrupar escolas. O agrupar é o seguinte, a máquina ela é muito grande e ela está ineficiente, a gente gasta 25 bilhões, salvo engano, no próximo ano a gente vai investir, né? Ou melhor, se for com a estrutura administrativa de hoje, é gasto. A gente vai investir, vai chegar quase em 30 bi ano que vem. O que acontece? Se a gente não criar eficiência nessa administração pública, o seu filho só está com ocupação. Então, a grande verdade desse agrupamento é que a gente vai ensinar algumas coisas e o começo disso não é implementando em todas as escolas de uma vez. Então, nós vamos começar a ensinar coisas que deveriam ser ensinadas há décadas para os brasileiros, mas vai começar por São Paulo. Inteligência emocional, socioemocional, empresarização, tecnologias do futuro, empregos do futuro e educação financeira. O que é a nossa pretensão? A gente não consegue montar, se não for para o agrupamento, a gente não consegue montar a escola olímpica de uma vez só. Então, nós vamos agrupar numa região, nós vamos começar a testar o modelo. Só para você ter uma noção, um centro olímpico custa de 1 milhão, dependendo do lugar, 1,5 milhão de reais. A gente quer colocar isso em todas as escolas e em todas as periferias. Por quê? O esporte, ele molda caráter. Eu sou esportista, eu sou triatleta e eu posso garantir para você o seguinte, que quem é das artes marciais não briga, a pessoa luta, ou seja, ela muda a mente dela. Das 80 mil pessoas que tem na situação de rua, o que você vai ver? Você vai ver que não tem esportista na rua. Então, nós vamos ensinar para o seu filho que ele pode ter o próprio negócio. O Brasil hoje não tem esse modelo. Inclusive, quem faz faculdade de administração não aprende a mexer com empresa. Ele aprende a ser supervisor de uma empresa, um gerente no máximo. Nós vamos ensinar isso para o seu filho e é isso que nós vamos fazer na escola. Eu vim de escola pública, sou filho de faxineiro, filho de faxineira, filho de funcionário público. E eu posso falar uma coisa para você. Nós não aprendemos a prosperar. E no governo de São Paulo, da cidade de São Paulo, o seu filho vai aprender. O senhor fala em criar programas com prêmios para os professores por desempenho, né? O senhor já tem ideia de como é que vai ser esse prêmio? Qual o valor? Qual a meta, né, a ser atingida? Se vai estar
atrelada de alguma forma ao IDEB? Ó, nós vamos recuperar o número 1 em 4 anos, em 1.460 dias. Nós vamos voltar para o primeiro lugar no IDEB. São Paulo não faz sentido nenhum, São Paulo não está em primeiro, perdendo para estados como Goiás, Paraná, Santa Catarina. Não faz sentido nenhum a gente perder isso. Então nós vamos recuperar isso. No ensino, hoje, só 38% das crianças estão terminando a fase de alfabetização alfabetizadas. Ou seja, o Bananinha não está dando conta de fazer isso. Inclusive, esse relógio que eu estou usando aqui é de um garoto chamado Theo, lá do Jardim Rosana, e ele me deu esse relógio, e eu prometi para ele que ia ser o governo das crianças e dos mais pobres. Theo, estou aqui com o seu relógio. Mas o prêmio, o senhor tem o valor do prêmio? É o seguinte, quando você tem um plano, e aqui fica claro para todo mundo de São Paulo, o plano é para ser votado e depois nós vamos para a parte de projeto. O que é a diferença de plano e projeto? São 10 planos de governo. Nós estamos viabilizando quem vai tocar esse plano, o time que vai tocar esse plano. Ganhamos a eleição, nós vamos fazer o projeto, aí de acordo com o caixa. A gente vai ter que gerar economia para gerar isso. Agora, qual que é a intenção? Vou te responder a pergunta. Está vinculado ao presenteísmo, ao crescimento da nota dessas escolas. E a gente vai fazer isso. Para você ter uma ideia, de novo, nos Estados Unidos, o valor do IPTU do imóvel está vinculado à nota da escola. Só para você ter uma noção. É o estilo, né? Não chama IPTU lá. O valor dos imóveis fica vinculado à nota da escola. Esse é o modelo de gestão que eu quero fazer na Escola Pública de São Paulo. É fazer o quê? Vincular para todo mundo dar tanto valor na escola pública que a gente vai ficar todo mundo de olho nessas notas. E aí a gente vai fazer um ranking comparativo dessas escolas e vamos premiar esses professores em relação a isso. Ou seja, o senhor pretende trabalhar mais com premiação do que com a questão da elevação do piso salarial dos professores? Seria mais ou menos isso, só para eu entender? O que a gente precisa é de viabilizar. Eu imagino que esses últimos governos não têm subido a percepção de valor que os professores têm. A gente vai nas duas frentes. Agora, a lógica de premiação imediata vai fazer ele empolgar muito mais. O professor precisa ser honrado. Eu não sou pedagogo, não sou formado nisso, mas eu dou aula, né? Eu sou mentor de milhões de pessoas no Brasil e eu valorizo sua profissão. Eu sou um educador e você pode saber que o próximo prefeito de São Paulo é educador e vai valorizar o que vocês estão fazendo. Na década de 90, todo mundo respeitava o professor e respeitava a polícia. Eu não sei o que aconteceu, que esse esquerdismo, esse comunismo foi alastrando na nossa cabeça. Ninguém respeita mais a autoridade, não respeita a polícia e nem respeita o professor. Os alunos vão respeitar vocês, sim. Vocês podem contar Candidato, comigo. Sobre saneamento básico, o plano de governo do senhor mostra, claro, o problema que nós temos de saneamento básico e fala até em eventualidade de voluntariado junto ao governo do estado, governo federal e iniciativa privada para resolver esse problema. Sabesp acabou de ser privatizada. A ideia é voluntariado para uma empresa agora privada? Parte, né? Porque o maior cliente da Sabesp, quase 50% do consumo da Sabesp é a Prefeitura de São Paulo, é a cidade de São Paulo. Sim. Eu acredito no Tarcísio, apesar dele estar insistindo em apoiar um defunto, todos os dias ele acorda com a missão de ressuscitar um defunto chamado Bananinha. Eu acredito que ela não foi toda privatizada, né? Tem capital privado agora, porque ela não tinha dinheiro no caixa, acho que foi assertivo. O Estado ele se provou que não dá conta de tocar a si próprio, então precisa da iniciativa privada para dar a celeridade, injeção de capital nisso. Eu acredito que o Tarcísio... Sim, mas o voluntariado faz sentido? Voluntariado, claro, a gente tem mais de 1000 mananciais. Quando eu falo de voluntariado é para ajudar a limpar os rios. Não faz sentido. A gente tem que colocar a política pública de voluntariado e mutirão, que é o que vai resolver. Mas eu digo, não é uma obrigação da empresa? Não, a empresa vai cumprir, só que o povo é o maior detentor e o maior interesse é do povo de resolver. Então, a gente vai trazer. A obrigação do prefeito, por exemplo, zerar a fila de exame de 447 mil. Não tem como, eu vou ter que trazer gente de fora, vou ter que fazer hospital provisório, vou ter que fazer convênio com hospitais particulares. Ou seja, esse modelo de mutirão, que é o que eu estou propondo, e você votando aí no dia da vingança, dia 6 de outubro, do número 28, nós vamos trabalhar muito forte com isso. Candidato, para ficar também na questão do ambiente, né? O programa do senhor diz que os senhores se comprometem em limpar definitivamente o Tietê. Uma proposta que São Paulo escuta há menos 40 anos ou mais, né? O senhor diz que implementando tecnologias, né, para o tratamento das águas. O problema é que a bacia do Tietê, do Alto Tietê, ela é composta por 16 municípios. E é por isso que essa tarefa da limpeza do Tietê normalmente fica a cargo do governo do estado. Qual que seria para o senhor o papel da prefeitura, então? Que o senhor deixasse mais claro para o leitor e para o eleitor. O prefeito mal intencionado, igual o Boulos, entrando, não vai limpar nunca. O que está aí já sabe que não vai limpar também porque não limpou. Estão fazendo 10 anos. A Sabesp, eu já falei, quase 50% do consumo, da renda que essa empresa gera é a cidade de São Paulo. Então, se eu não trabalhar de forma bem intencionada com o governador, isso aqui não vai fazer nunca. Então, é meu interesse particular. Eu lembro de uma vez que eu fui comprar uma fazenda e eu perguntei, qual que é o rio que passa atrás? Você precisa saber disso.
E aí alguém me escondeu isso, eu cheguei no lugar, era o Tietê. Eu falei, nem de graça eu quero. Por quê? Porque um rio desse, se ninguém respeita ele, o que eu quero uma fazenda dessa? Vou te explicar. O rio Tietê tem 1.000 quilômetros. A vazão dele é uma baixa vazão. E é um rio que é limpo numa ponta e é limpo na outra. Mas quando passa nessas cidades, e principalmente na cidade de São Paulo, vira o maior esgoto a céu aberto. Então tem que ter política pública de quê? De limpar os mananciais, de fazer tratamento do esgoto dentro da cidade, que a gente não tem esse tratamento. E essa universalização do saneamento básico garante isso. E essa tacada do Tarcísio, eu acredito pela primeira vez que agora tem como fazer. Qual o papel da prefeitura? Porque apoiar, criar esses mutirões, limpar esses mananciais, porque nós estamos descarregando toneladas de lixo dentro do Tietê. Se eu, como prefeito, com política pública, evitar que isso seja jogado, eu já contribuí com a minha parte. A minha parte é de 12 milhões de pessoas dentro da cidade. Agora vamos falar de outra área que também há dois ou mais entes trabalhando juntos com ela, que é a questão da segurança pública. O plano de governo do senhor falava em triplicar o efetivo da guarda. Sim. Recentemente o senhor já disse que talvez não consiga triplicar. Talvez não. Eu fui para El Salvador, tive com o ministro da Justiça, o Gustavo, e ele me deu uma aula de como combater a criminalidade. E eu ouvi na Guarda Municipal, ouvi na Polícia Militar, né, algumas pessoas da polícia, eu percebi o seguinte: a gente investir nesse mesmo... Hoje a gente tem 7.000 guardas e nós vamos chamar todo mundo que está aprovado em concurso. Se eu aumento essa guarda desse tanto, eu não consigo valorizar os salários deles. Por quê? Porque vai aumentar. 700 milhões só a folha atual. Sim, a gente consegue, a gente é rico, não precisa preocupar com isso não. Só quando eu chegar na prefeitura, no 1º de janeiro, eu vou mandar revisar todos os contratos e gerar uma economia que você nem imagina. Calma. Tirando a companheirada, esse bando de corrupto, fica tranquilo, vai sobrar dinheiro. O que eu decidi lá, ouvi no Gustavo, e é uma política que eu vou seguir aqui na cidade de São Paulo. Nós vamos aumentar a operação delegada. Quanto mais economia a gente tiver no estado, a gente vai aumentar isso, porque tem no plano de governo aí um anticrime. O que é um anticrime? Nós vamos fazer um jejum em janeiro de crime e a gente vai fechar as entradas dessa cidade. Vamos fazer isso com operação delegada, vou estender isso para a Polícia Civil. E, inclusive, se não tiver, eu duvido, né, mas vai ter, para você entender que a operação delegada é um convênio com o governo do estado, onde o policial militar já vem com a sua farda, já vem com a sua arma e ele pode atuar imediatamente, porque ele já é treinado, ele tem tirocínio. Sim. Isso já acontece hoje. E nós vamos aumentar. Aumentar em quanto? E não acontece com a Polícia Civil. Mas em quanto? De acordo com a disponibilidade de caixa. A gente vai aumentando progressivamente. Existe uma questão que é também, o senhor deve saber disso, que é a questão do, vamos dizer assim, do efetivo e de como você distribui esse efetivo pelos turnos de trabalho. Há um limite, ou seja, aumentar o policiamento com o atual efetivo... É um limite por área, né? A gente vai aumentar as áreas, são 96 distritos. E você que está preocupado com a segurança pública, e que é o número 1 item de maior problema nessa cidade. O distrito mais perigoso hoje é o distrito de Pinheiros. Nós vamos começar por ele, expandindo até o último. Até o último aí, em São Mateus, onde tiver, nós vamos levar esse policiamento. E vai ser como a progressão disso? Fechando a resposta. Progressão vai ser de acordo com a disponibilidade de caixa e o convênio que a gente tem. Agora, a gente pode reformar isso. Inclusive a Polícia Civil saiba, nós vamos estender para vocês também. Caso, eu duvido que não tenha interesse, né, dos policiais, que eles preferem trabalhar dessa forma, nós vamos aumentar o valor. De novo, nós vamos gerar economia no estado para fazer essa progressão. Não são funções distintas? Quando o senhor fala da Polícia Civil, a Polícia Civil mas trabalha depois do crime. Não, então, só que eles têm tirocínio. Por que eu vou abrir para eles? Policiamento ostensivo. Então. Só que eles podem fazer a parte investigativa também e podem, nesse anticrime, se a gente não usar todas as nossas forças, inclusive vou convidar o presidente, o atual mandatário da presidência da República, para a gente combater o crime aqui nessa cidade, porque é o item número 1 da cidade e pode contar com o xerife aqui que eu vou resolver isso. O senhor, quando fala vai convocar o atual mandatário, você está falando do Lula, o senhor considera que então vai ter uma boa relação, espera ter uma boa relação com ele? Olha, a questão de relação vai depender dele, porque eu sou republicano. O que é republicano? Eu sou uma pessoa que na hora que acabar a eleição, a gente precisa governar. Se ele vier a São Paulo, o senhor vai receber? Claro, ele é presidente do Brasil. Eu não estou contra ele, não. Eu luto para que ele faça as coisas certas, que ele diminua o imposto como o Bolsonaro diminuiu, que ele seja um cara que não gaste tanto dinheiro igual está gastando, que ele não interfira no Banco Central. Eu estou a favor, eu quero que ele dê certo. Eu sou brasileiro. Lula, eu torço para que você dê certo e vou te receber aqui na cidade de São Paulo com maior tranquilidade e vou precisar da sua ajuda aqui para a gente governar. A gente vai voltar a falar de propostas, mas aproveitando já que a gente estava falando sobre Lula, eu queria falar sobre a relação do senhor com o Bolsonaro, né? O senhor, tem um público mais ou menos parecido com o dele em alguns aspectos, né? O eleitorado, quando a gente vê o eleitorado que votou nele, metade do eleitorado dele está com o senhor, mas
nos últimos dias ele soltou ali um vídeo nas redes, reclamando do senhor no 8 de janeiro, falando que o senhor foi... 8 de janeiro? No 8 de janeiro eu estava nos Estados Unidos e ele também. No 7 de setembro. Nós dois estávamos nos Estados Unidos, na mesma cidade. Reclamou do senhor no dia 7 de setembro. Não reclamou não. Reclamou. O que ele falou? Ele disse que o senhor foi um traidor, que o senhor ele não falou chegou isso, no final, sim, o vídeo que ele traidor? Ele falou sim, isso? No vídeo que, Caramba. É um vídeo que ele compartilhou. Ele verbalizou? Não é ele falando, ele compartilhou. Isso aí é fofoca então. O senhor considera ele que compartilhou ele aonde? Compartilhou no WhatsApp. Você viu? Com aliados dele. E você viu no Sim. WhatsApp? Caramba, isso é fofoca, irmão. Você acha que ele não faria isso? Isso é fofoca. Compartilhou no WhatsApp, você viu que era ele compartilhou. O senhor pode dizer que não é ele, você pode alegar que foi o filho dele. Não, eu não vou alegar nada, isso pra mim é fofoca. Como eu vou combater fofoca? Porque na outra vez que o senhor discutiu nas redes sociais com ele, o senhor disse que na verdade foi o Carlos. Não, na verdade não, é o Carlos que usa. É o Carlos que usa a rede social. Mas hoje a relação tá como? Tá normal. Depois que passar a eleição, fica tudo bem. Não tem problema. O público o senhor não acha que ele tem um certo ciúme, que o senhor tá ali... Aí, um capitão do exército ter ciúme de macho, eu acho que isso não faz muito sentido. Isso aí é locubração. Aquele episódio lá da bandeira, que o senhor disse que viu que foram funcionários da prefeitura... Não, eu disse não. Eu tenho um vídeo, eu postei. Eu não sei por que a justiça mandou tirar o vídeo, mas o funcionário da prefeitura... Tem que tem os que a dois. bandeira já estava lá. Mas por que o funcionário está esticando? Ele está esticando por quê? Porque passar onde? O cara pode passar na calçada. Então, o senhor aquela bandeira, o senhor disse que não... Não, o que é isso? Eu que mandei pra imprensa falando, isso aí tá destruindo um símbolo nacional. Por que o senhor acha que ele não apoia? Eu mesmo mandei, aquilo não faz sentido. Aquilo é coisa de apoiador, de gente maluca, sei lá de onde. E por que o senhor acha que ele não apoia o senhor? O presidente Bolsonaro? Olha, só o fato dele não ter paixão no Nunes, parece que ele tá me apoiando. É um sentimento, e todo mundo tem esse mesmo sentimento. Mas ele estava, por exemplo, quando o Nunes foi lançado candidato, ele tem um Não, ele tem um vice. Ele tem um vice. Exato. Sabe por que ele tem um vice? Porque o Bananinha ia colocar a Marta Suplicy de vice e o Bolsonaro não deixou. E quando eu almocei com o Bolsonaro, eu fiz votos e não pedi nada para ele. Eu fiz votos que ele conseguisse mesmo colocar. Vou te falar por quê. Colocando um vice que é do PL, a gente ganha a eleição no primeiro turno. Por quê? Porque a esquerda vota ideologicamente. Ideologia é telhado. Nós... que não é um movimento bolsonarista, não é marçalista, é um movimento que é cristão, é um movimento conservador, que vem antes de todos nós. Esse movimento vota por princípios. Vocês podem, quando eu falo vocês, me desculpa que vocês não fizeram isso ainda, mas a mídia inteira pode me atacar, o consórcio comunista do Brasil pode me atacar, as pessoas sabem pelos princípios que nós vivemos. Eles não estão nem aí pelo que vocês estão falando. Vocês, desculpa, que vocês não fizeram ainda, que a mídia está fazendo. Então, assim, sobre o Bolsonaro, eu acredito que ele me apoiaria se eu tivesse vindo em outubro do ano passado. Eu quis entrar porque eu vi que sacaram o Salles. Tá muito simples. Eu não iria disputar a Prefeitura de São Paulo. E o que está chocando o sistema? Eu já termino. O que está chocando o sistema é que um cara sem as suas redes sociais, sem fundo eleitoral, sem TV, sem padrinho, sem ninguém, sem coligação nenhuma, está em primeiro lugar na maior parte das pesquisas. O senhor falou sobre valores, né, que são importantes, etc. A gente sabe quantos são, o senhor certamente obteve esses valores na sua criação, na sua família, como Sim. eu, o Ricardo, etc. Né? E tem uma coisa que às vezes as pessoas falam, pelo menos eu escuto isso de pessoas, né, que às vezes acham que a postura do senhor às vezes é um pouco agressiva, principalmente nos debates. O senhor falou alguns palavrões em debates. Sim. E às vezes tem criança assistindo na sala, as famílias ficam preocupadas com Qual isso. que foi o candidato que não falou palavrão? Todos não, falaram. Eu tô falando nos do debates. senhor. Sim, mas é pra você ver, porque as crianças têm que ouvir de todo Quando a mundo. gente for entrevistar os outros candidatos, a gente lembra pergunta disso. para eles. Tá Pode bom. ficar tranquilo. E eu queria saber, o que o senhor diria para essas pessoas que acharam a sua postura um pouco agressiva nesses debates? Eu vou te fazer uma pergunta já respondendo. E que em algum momento o senhor eventualmente tenha se excedido, tenha falado algum palavrão em público, numa televisão aberta. Me lembra qual palavrão que eu falei no debate? Comedor de açúcar? Não. Ladrão? M, 3 pontinhos, por exemplo, que o senhor falou. M, 3 pontinhos é a palavra. O senhor fez referência também a uma certa parte da autonomia, da anatomia do corpo humano, usando outras palavras. Mas o termo é jurídico, orifício rugoso lombar, isso não é palavrão. Não. Foi lá na Gazeta, a apresentadora, Denise, até pediu para o senhor evitar o palavrão. Mas qual foi? Mas eu não vou repetir aqui. Eu não falei esse palavrão. O senhor falou. Eu usei orifício rugoso lombar, comedor de açúcar. Candidato, o senhor falou, eu só queria Isso
dizer para mim? Tá, tanto então faz. tá bom. É mais fácil. Tá, eu vou responder sua pergunta. É mais fácil o senhor falar pro eleitor. Vou falar para o eleitor. Com comunista não pode afrouxar, eu estou pegando leve. Espere guerra no mais alto grau contra o consórcio comunista do Brasil, PMDB, essa tropa de Nunes, Tabatinho, a Tabata, quer dizer, comedor de açúcar, dá pena. Esse pessoal, eu vou tratorar eles no próximo debate. É meu único tempo de televisão. Você está certo, eu estou agressivo porque eu só tenho Deus e o povo. Então, assim, meu tempo de televisão, ninguém vai mandar o que eu faço. Espere, Datena, que eu vou soltar uma no seu peito agora no debate do SBT. E você, Bananinha, espero que eu vou soltar, porque você está me chamando de bandido. Eu vou te prender ano que vem, porque eu vou auditar todos os seus movimentos na prefeitura. Você vai ser preso e se você não for, você muda meu nome. Voltando a falar de propostas um pouco, candidato, o senhor fala de os valores e tal, se coloca um candidato à direita e fala muito de privatizações, PPPs, né? Eu não falo de privatização, não, falo de PPP. PPPs, né? O senhor, mas no plano do senhor não fala qual área, por exemplo, o senhor vai fazer PPP e qual não vai fazer. Todas possíveis. Todas possíveis são quais? Todas possíveis. Tudo que tiver como colocar na mão do povo. Que não for poder de polícia, que a prefeitura vamos lá. não pode fazer. O que a lei não permitir, não tem como fazer. fazer. Dá um exemplo, por favor. O que a lei não permitir, nós vamos colocar. Por exemplo, nós vamos fazer o esporte olímpico. O que a gente precisa fazer? A gente precisa de ter iniciativa privada para fazer esses centros olímpicos. Porque se for no poder público, eu vou entregar o primeiro no segundo ano. Então, se eu abrir por parceria público-privada, em alguns meses está pronto. Só para você entender o que é iniciativa privada. É o povo. O comunista gosta de criar uma guerra de Estado contra a iniciativa privada, só que a iniciativa privada é uma família que prosperou e é o povo. É alguém do povo que tem um CPF, foi elevado a um CNPJ e emprega pessoas. Governo nenhum gera emprego, aprenda isso, pelo amor de Deus. Eu vou atrair um monte de empresa para dentro da cidade de São Paulo. Nós perdemos vocação de indústria na cidade de São Paulo. Nós vamos voltar com isso, precisamos de ter as empresas do futuro, de tecnologia. Por que eu estou falando isso e nós vamos criar esses 2 milhões de empregos? Porque quem cria é o povo. Nunca foi um governo um criador de emprego. Quem cria é empreendedor. Empreendedor é gente como a gente. Eu quero te elogiar a nobreza da forma que você pergunta. Não, me desculpe. Não, é o seu jeito. Eu estou te elogiando porque eu acho muito ponderado. Parabéns. Obrigado, candidato. Obrigado. No plano de governo do senhor, o senhor menciona que, vou citar aqui textualmente, as cidades que implementam planos de mobilidade abrangentes, elas experimentam melhorias na qualidade do ar, no congestionamento, etc. Mas o senhor não faz referência direta aos corredores de ônibus, que são centrais no plano de mobilidade de São Paulo, né? Existe um cronograma para essas obras, para esses corredores que estão agora começam a estar em andamento depois de terem sido adiados, né? Uma lista e etapas de implementação deles. Eu queria saber do senhor se o senhor pretende garantir a execução dessas obras, dos corredores, e quais corredores o senhor pretende priorizar para a cidade de São Paulo. Se o senhor puder explicar, para o eleitor, assim, ó, bairro tal, quero fazer isso, etc. Para a pessoa Como que eu vou fazer, com a dinamicidade da gestão pública a partir de 1º de janeiro, alguns planos serão alterados e projetos também, vou explicar por quê. Porque se eu levo 2 milhões de empregos e a gente vai ter que gastar uma energia absurda para fazer isso, para as capilaridades, o jogo mudou na cidade de São Paulo. Só para você entender o que é política pública que não é levada a sério. O atual futuro ex-prefeito, o Bananinha, esse Bananinha, ele não cumpriu nem 10% de um plano de governo de criar os 40 quilômetros de corredor de ônibus. O que está em execução, a gente não vai parar, nós vamos concluir, mas a gente vai ter que revisar todos esses planos. Por quê? Porque, vou te dar um exemplo, se a gente continuar crescendo o investimento em segurança pública, não é muito melhor ir na causa ao invés de no efeito? Dar esporte, emprego e educação? Isso diminui o gasto com segurança pública. Então, a gente tem que trocar despesa por custo. Custo eu coloco naquilo que dá retorno para o povo. Então, se eu gero 2 milhões de empregos nesse cinturão, por que eu tenho que continuar com um plano, sendo que eu vou fazer com que esse povo seja capilarizado? Não, vai ter emprego aí perto da sua casa. Agora, nós vamos ouvir, tem que colocar, é igual o piloto de avião. O piloto de avião não é mecânico, tem que ouvir os mecânicos. O senhor não tem ainda, então, os
corredores que o senhor Todos que estão em realizar. execução vão ser terminados. Tá. Todos. Por quê? Porque isso é Algum política outro? pública de todo mundo que é republicano chegar e concluir o que foi programado. Algum outro que o senhor gostaria de acrescentar para falar? Vamos pedir os estudos. Vamos lá. Tem um plano, projeto, estudo técnico. A gente vai ouvir. Vai ter mais de 600 pessoas envolvidas nesses pequenos detalhes. E essas 600 pessoas, o senhor pode adiantar alguém que estará participando? Posso. dessa Todo mundo que tiver caráter, todo mundo que faz parte de uma Você tem agremiação nomes? política vai aparecer depois que você votar nesse plano. Mas então o eleitor não pode saber antes? o Mas nome, vai ser por exemplo. selecionado, só para você ver. Se você sabe antes, você já está devendo o cargo. Engraçado. Tem 10 pessoas. Agora caiu um, que é o Bebeto Haddad do DC, nós somos 9. O que adianta ficar mostrando 1000 nomes, sendo que só vai vencer um? Presta atenção nisso. Segundo, eu estou te dando a garantia que vai ter um recrutamento e seleção. Vou abrir para todos os partidos, só que eu não estou devendo cargo para ninguém. Se você vota no 28, no dia 6 de outubro, você está votando em alguém que não deve um cargo para ninguém. Mas o senhor Tem disse que os ser no partidos. primeiro turno, eu vou te falar por quê. Porque depois, se você der a chance para ficar na encheção de saco no segundo turno, vai vir aquele tanto de partido e eu vou ter que negociar com eles devendo. Você entende o que eu estou falando ou não? Você tem que me ajudar, você tem que se ajudar. Vai ser no primeiro turno, Mas o senhor põe isso na deixa sua cabeça. claro que partidos Vou te dar um terão espaço exemplo. dentro da Claro, Constituição. claro, tem que ter. Ninguém governa um negócio desse tamanho sozinho. O Sabará, que era secretário do Tarcísio, ele veio andar comigo sem O nenhuma Dória promessa. também foi. Sem nenhuma promessa. Agora, Sem nenhuma. uma- Ele veio e falou, eu acredito em você, porque ele se envolveu comigo na questão do Rio Grande do Sul. Ele ficou espantado com o que uma pessoa física deu conta de fazer. Então, o senhor- E aí, só terminando essa, por favor. desculpa. Essa vinda dele, até ele que é o cara que fez o plano de governo, ele é o cara líder disso, que é um cara que entende, que serve o povo há muito tempo, já tirou mais de 3.500 pessoas da rua e deu emprego. Esse cara não tem uma promessa de ser nada no governo. Eu falei isso para ele e falo para todos. Não estou devendo ninguém, estou devendo você. Agora, se você apertar esse 28 e confirmar e a gente vencer no primeiro turno, vai ser o governo mais econômico da história. Candidato, Sim. as pessoas para quem o senhor está falando também gostariam de saber de uma coisa que o senhor sabe, ser prefeito tem o seu bônus, mas tem o seu ônus também. Muito ônus. E uma das coisas é decidir, por exemplo, sobre o aumento da passagem de ônibus em São Paulo. Sim. Ela está congelada há 4 anos, né? O subsídio que a prefeitura paga aumenta ano a ano, né? O senhor pretende, o senhor fala muito em reduzir gastos, etc. O que o senhor pretende fazer com a passagem de ônibus no dia 1º de janeiro? O senhor vai aumentar a passagem? O senhor não vai manter o congelamento? Como é que o senhor pretende administrar isso? E se for aumentar, de quanto para quanto? A gente pretende continuar isso até apresentar a solução de, no primeiro mês, quantos empregos gerados e tirar esse carregar do Uruguai. Só para você ter uma noção, a cidade de São Paulo arrasta como se fosse um país inteiro chamado Uruguai para o centro expandido. Como que nós vamos fazer? Progressivamente, esse subsídio, e ainda nem consegue atender o povo direito, porque o povo fica esperando demais para pegar um ônibus, progressivamente a gente, criando esses empregos, não vai ter essa demanda de ônibus, essa para o centro expandido. O que nós vamos fazer? Progressivamente, gerando emprego e tendo essa atmosfera de emprego aí na sua periferia, não tem essa demanda. E nós vamos diminuir isso de acordo. Tem que ser dinâmico. Gestão pública não é dinâmica hoje, porque a gente não tem governantes dinâmicos. Então, assim, é o seguro que eu quero te passar. Se não apresentar essa solução e não tiver o emprego, vai continuar congelado e nós vamos bancar isso. É o povo que está bancando. E o povo gosta disso. Candidato, o nome do senhor hoje está ligado a uma série de CNPJs, né? O senhor tem várias empresas, várias delas atuando aqui em São Paulo. Se eu for prefeito, o senhor vai se afastar totalmente? Eu já estou afastado, eu não vou nessas Todas empresas há elas? meses. Mas mesmo nenhum tipo Eu de nunca tive um de contrato relação com o público. conselho, nem Vamos nada lá, disso. eu nunca tive um contrato público e não pretendo ter. Mesmo que não seja proibido, não tem em lugar nenhum, nunca tive. Eu sou CVO do meu grupo, que é o quê? O CEO é o cara que toca uma empresa, é o líder maior. O CVO de um grupo é aquele que é visionário. Eu tenho um cargo que eu não vou na empresa há meses. Só que agora, vencendo a eleição no primeiro turno, eu vou desconectar por completo dessas empresas. E uma outra coisa, o senhor, em livros que o senhor já publicou e também palestras, o senhor falava sobre, a partir de abril de 2027, tem até uma data e um horário, 18 horas, se não me engano, é 17 ou Quando 27, eu for né? fazer 40 O anos. senhor aposentaria e o senhor disse, a partir dessa data eu não vou fazer mais nada, mas vai dar No no mundo meio dos do mandato do negócios. senhor. No mundo dos mas negócios. então o senhor- Agora é servir o povo. mas a política, tudo bem. Política para mim é filantropia, ajudar Não, os porque o outros. senhor dizia que era porque Sim. você tem um determinado momento que você sai do seu auge. Sim. Mas Você então, acredita na que eu já prefeitura, isso não- você acredita que eu já alcancei isso financeiramente? Eu já criei mecanismo e criei rendas passivas para isso. Eu não, já parei faz tempo.
Se eu não fizer nada, eu tenho milhões de reais entrando o tempo inteiro nas empresas, então elas já funcionam Seria, sem então, mim. a aposentadoria apenas para a vida privada? Porque eu sou filho de funcionário público, eu ouvi a vida inteira meu pai falar, você tem que ter 10 casas de aluguel, você precisa de ter uma aposentadoria. Eu criei uma grande aposentadoria, agora eu vou ajudar você a cuidar da sua vida, e isso vai ser muito importante para São Paulo. Candidato, eu queria tocar num tema, que é um tema um pouco mais espinhoso, que o senhor até já respondeu sobre ele na Roda Viva, mas eu queria voltar ele para que o senhor pudesse dar uma explicação para quem achou que de repente Sempre, não vamos lá. Tão claro assim, né? Durante a entrevista do Roda Viva, o senhor disse que um General Bank que o senhor anuncia era só um teste, né? Nós aqui do jornal, nós baixamos o aplicativo e nós verificamos que não há nenhum aviso para o consumidor, né, de que ele é um teste. Né? Não, é um teste no grupo empresarial, ele funciona, bem, é uma conta corrente normal, vinculada ao ASAS. Exatamente, ao Sim. ASAS. Pelo cadastro que permite com que você tenha uma conta, abrindo essa conta ali por meio do banco do senhor, a pessoa paga R$45, coloca o CPF, faz o cadastro Sim. da conta, etc. Mas isso no Banco Asas, que é onde a conta é realmente aberta, é um serviço gratuito. O senhor estaria cobrando, segundo... Não sou eu, porque eu não estou no contrato social. Não, tudo bem. O banco estaria Sim. cobrando por um serviço que, na verdade, é um serviço gratuito. Né? Nós consultamos 2 juristas, eu posso falar para o senhor quem são, o Dr. Walter Mairovich e o Dr. Arthur Lemos, que é do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo, e eles disseram que, em tese, numa situação dessa, pode-se dizer que as pessoas podem ser induzidas a erros e que o banco estaria oferindo uma vantagem. Né? Você baixou o aplicativo, você viu o que são os benefícios que as pessoas têm? Foi baixado. Aí ela paga não é para ter a conta, ela paga para ter benefício. E, inclusive, já para responder... O benefício que... Desculpe, só para... Pode ficar à vontade. Me desculpe. Ali na conta, ele só explica que o benefício, nesse caso, era ter a conta digital. Né? Não está claro que é um teste, não está claro que os outros benefícios... O teste não é com o banco, o teste é eu validar para entrar como sócio nisso. Na operação. É porque assim, se você me der a oportunidade de eu já responder, a gente já pode partir para a próxima. Eu só queria saber não, se o senhor... entender. Ela não faz parte do meu grupo. A pergunta era se o senhor não acha que as pessoas deveriam ter alguma advertência ali? Não tem, está normal a operação. A operação é lícita e está normal. O negócio aqui é um MVP. O que é MVP? Você que está assistindo? Mínimo viável de um produto. Eu testo muitos produtos para agregar isso no meu grupo empresarial. Nós temos muitas empresas, eu sou investidor profissional, inclusive. E hoje, o meu negócio, hoje não, né? Que agora eu sou o prefeito de São Paulo e eu já estou migrando essa situação, eu faço MVPs. O teste não é sobre o banco. Então, você trazendo o banco não está no meu nome, ele está sendo testado por mim. Eu estou testando a operação para ver se eu aprovo a operação para passar para dentro do meu time, dentro do meu conglomerado. Nos Estados Unidos tem mais de 10 mil bancos, no Brasil tem 140 instituições financeiras, das quais só 12 domina. Eu quero que você abra a mente que você também pode ter um banco. Agora, qualquer empresário pode querer um banco. Mas isso não, a gente não acaba induzindo a pessoa a erro? Ela está pagando pagando por uma coisa que mas ela está pagando pelos benefícios que tem lá está descrito os benefícios, lá tem um hall de benefícios. E de novo, então, é só você entrar no saque. Agora, candidato, nós estamos chegando na reta final, que nós temos menos de 3 minutos para o final. Mas assim, tem um assunto que é o assunto que está aí colocado na campanha o tempo inteiro, o Estadão inclusive fez matéria sobre isso, sobre figuras do partido do senhor com condenações ou com investigações relacionadas a tráfico de drogas, vinculação com o PCC. O senhor, no primeiro momento, chegou até numa sabatina a defender que o presidente do partido... Eu fiz o que eu falei lá. Mas depois o senhor... Mas ele não saiu, mas ele não saiu, eu vou fazer o quê? Ele é o cara que pode pegar uma caneta e me tirar. A prefeitura não tem combinado com ele. Os vereadores começarem a colocar nomes. Não tem combinado com ele. O senhor não pode simplesmente se trocar de partido? Como que eu vou trocar de partido? Eu fico inviável. Não tem como. Estou só perguntando. O meu sonho no Brasil, já respondendo, meu sonho no Brasil é que uma pessoa possa ter sua candidatura independente, porque partido político é o negócio mais assustador que você vai ver. Ninguém do meu perfil consegue viabilizar a candidatura. O Silvio Santos quis ser presidente, nunca que ia conseguir. Não conseguiu e esse povo não deixa. Esse povo que domina esses partidos políticos, eles são um terror. O que está acontecendo hoje? Como ninguém consegue me parar,
Não vai parar. E se alguém descobrir, me conta que eu preciso parar só um dia para descansar. Ninguém, só um pouquinho. Ninguém consegue me parar. Aí fica em volta de tudo. É caçando coisa na África, caçando não sei o quê. Tá tudo bem. Eu não estou importando com isso. Eu vou te servir de qualquer jeito. O número é 28. Sobre o presidente do partido. No seu partido, as pessoas mas eu não sou o presidente, amigo. Eu não sou o presidente do partido. A viabilidade do partido, não é, eu não sou o presidente. Hoje eu sou a pessoa mais importante do partido. Ótimo. Há uma caneta de alguém, derruba minha candidatura e acabou. Bom, o senhor fica num grupo assim? Porque mas se alguém me convida para um clube onde imagina. só tem gente meio estranha... Fala um partido, então, que tem, é o Partido dos Santos e não existe. Não sei. Ou seja, nós precisamos lutar no Brasil pela candidatura independente. Por quê? Porque qualquer cidadão que queira fazer, e um cara nobre igual você, que eu estou testificando aqui, você é um cara que não suportaria estar dentro de um partido político. É um negócio assustador, é gente brigando por nada, assim, é um negócio maluco todo dia. Eu louvo a Deus pelo partido que eu tô, porque senão eu não conseguiria disputar. Mas em breve nós poderemos fazer isso individualmente, sem partido político. Eu vou lutar por isso. Eu preciso interrompê-lo apenas porque a gente está com os 30 segundos finais. Eu dou um espaço para que o senhor faça suas considerações finais. É o seguinte, em São Paulo tem jeito. Não faz isso aqui virar uma merda gigantesca na mão do Boulos. Merda não é a palavra. Não, desculpa. Não deixe o Bananinha destruir essa prefeitura. Estão há 10 anos, esse governo é do Dória. O Dória é o dono desse governo. Ele é só um herdeiro. Esse vereador não tem perfil para ser prefeito. Eu peço seu voto. Me dá a chance de servir você. Obrigado, candidato. Faz o M então. Pablo Marcal por SP no Instagram. Tamo junto. Obrigado, candidato. Obrigado, gente. Mais uma vez pela presença. E a você obrigado. também que acompanha a gente nas redes do Estadão. Um abraço para vocês e até mais.